Esta manhã gostaria de lhe falar deste livro. Maria Pia foi rainha de Portugal, princesa italiana, casada com Dom Luís e por isso foi rainha de Portugal. Ela que veio a ser mãe, por exemplo, de Dom Carlos, penúltimo rei de Portugal. Maria Pia é um livro escrito por Diana de Cadaval, onde, para além de conhecer o pensamento, as reflexões da própria Maria Pia, ainda que seja um livro de alguma forma ficcionado, pode fazer uma viagem pela Lisboa daqueles tempos. Aliás, um livro permite também isso. Muitas vezes, sem sairmos de casa, através de um livro, viajamos pelos mais diversos locais. Repare bem, porque pode viajar através deste livro por alguns pontos da cidade de Lisboa e assim aventurar-se à descoberta desses mesmos pontos. A minha conversa com Diana de Cadaval, com a autora deste livro, começou justamente no Cais das Colunas. No cais onde chegou, naquela manhã de 1862, aquela que viria a ser a Rainha Maria Pia. Vamos recuar a 1862, 5 de outubro, porque penso que foi a 5 de outubro de 1862 que Dona Maria Pia de Saboia chega a Lisboa. Não sei se terá chegado nesse dia aqui, mas eu penso que pelo menos chega ao Tejo e depois na corveta Bartolomeu Dias, não é? Exatamente, chega cá, aqui mesmo, aqui onde está por trás de nós, chega Maria Pia acompanhada de diversas outras corvetas que, quando se vê as imagens de arquivo, aqui o Tejo todo tinha, não sei, uma centena de barcos à volta, tudo, Lisboa inteira estava transformado e preparado para receber a sua rainha de Portugal. E foi um dos dias mais bonitos da vida de Maria Pia, e Lisboa nunca teve tão bonito como teve nesse famoso dia para a sua chegada. Portanto, chegou aqui ao Cais das Colunas e o povo certamente enchia aqui o Terreiro do Paço para saudar a sua futura rainha. E Lisboa inteira estava cheio. O povo todo tinha vindo do país inteiro para vir cumprimentar e acolher a sua rainha de Portugal. E tinham as decorações todas que a Câmara de Lisboa tinha organizado pela cidade de fora. Aqui tinham montado uma enorme estrutura a imitar um dos templos, os famosos templos, que era uma coisa linda, com as armas do rei de Portugal e as armas de Saboia para acolher a Maria Pia. Foi mágico, foi um dos momentos mais bonitos que eu acho que se viu e que foram vividos cá. E momento que certamente a tocou particularmente, não é? Porque ela sai de um país para um país estranho, para uma corte estranha, e recebe este banho de multidão que certamente a conforta, não? Sim, não, ela fica muito emocionada, pronto, não só de chegar finalmente a Portugal, o seu futuro país, e sobretudo ser acolhida com tanto amor, com tanto carinho, de uma maneira tão amiga, não é? No fundo, que a Rainha Dona Maria Pia foi recebida cá pelos portugueses, foi um momento inesquecível para ela, e de uma beleza e de uma grandeza fantástica. E ela já conhecia aquele que viria a ser o seu marido, Dom Luís, e logo a seguir não conhecia? Não. Conheceram-se aqui? Exato, viram-se pela primeira vez quando Dom Luís foi à corveta buscar Maria Pia. Aliás, penso que era uma corveta que ele próprio conduzia, não é? Exatamente, que ele próprio conduzia, porque o Dom Luís era marinheiro. Exatamente. E, foi essa a corveta que ele enviou para ir buscar Maria Pia à Itália, e foi nessa corveta que ela chegou a Portugal, e quando ele foi buscar a primeira vez, foi que se viram, porque o seu namoro durou diversos meses, foram através de cartas de amor, uma mais fantástica que a outra, só que ele tinha-lhe mandado uma miniatura com o seu retrato e ela também, mas nunca se tinham visto, por isso foi a primeira vez que se encontravam e que se viam em pessoa. Mas acaba por ser uma grande emoção, uma grande emoção. Mas acaba por ser uma história de amor, porque Maria Pia acaba por se apaixonar por amar Dom Luís. Sim, e as suas cartas e tudo, ela também era muito nova. Ela tinha 14 anos quando começa o namoro, quando chega.
era muito nova. Aliás, a rainha de Inglaterra tinha achado um escândalo que o rei de Portugal pedisse em casamento a filha do rei de Itália, tão nova, Rainha Vitória. A célebre Rainha Vitória. Exato, tinha achado uma vergonha e tinha dito que, aliás, Maria Pia não estava nem em idade de poder satisfazer o seu futuro marido, o rei de Portugal. Ela parte daqui para o casamento. Exatamente. Nesse mesmo dia. Portanto, e é um cortejo, acho que sai daqui até à igreja, que iremos depois. Sim, a igreja de São Domingos. Que é um cortejo de 300 coches. Exatamente. Que vão, 300, não, era uma coisa, era outra época, mas era tudo com uma grande dignidade, tudo muito magnífico, muito, olha, como era um casamento real. Exatamente, portanto, eu estou a imaginar-me naquele tempo, eu aqui a aclamar a Rainha Maria Pia, ela a chegar aqui ao Cais das Colunas e mais, a partir daqui, enfim, a meter-se na sua carruagem a caminho do altar. Por isso, e veja a chegada dramática, entre as corvetas todas e os barcos todos no Tejo, a sua chegada, havia também, estavam a ser lançados os canhões do Castelo São Jorge e a aclamação do povo aqui, exato lá de cima, com os fogos de artifícios e tudo, a aclamação do público todo, do povo português. Não, foi um momento único na história de Agora há aqui uma dimensão trágica muito interessante na vida desta rainha, porque estamos a falar da sua chegada a 5 de outubro de 1862 e foi há 100 anos, a 5 de outubro de 1910, que ela tem que partir para o exílio. E foi enviada para o exílio após o assassinato do seu filho e do seu neto. Aqui no Terreiro do Paço. E aqui mesmo, é. Portanto, este que foi palco de tanta alegria no dia da chegada, foi também palco da maior tragédia da sua vida. Maior tragédia e o pior momento, exato, o pior dia da sua existência. Mas a Maria Pia tinha uma famosa frase que me marcou muito, que eu acho que é muito verdade, aliás, que era que Portugal foi o país que lhe deu tudo e que também foi Portugal que foi o país que lhe tirou tudo. E é verdade que foi, não acolheu, ela foi rainha deste país, do seu reinado, teve os seus filhos, o palácio, a vida como rainha e tudo. E é verdade que no final assassinam-lhe o filho, assassinam-lhe o seu neto, retiram-lhe todos os seus bens, é mandada para o exílio, onde ela parte depois para a Itália outra vez e para Turim, onde vai acabar a sua vida. Vai acabar a sua vida, mas quis ser voltada para Portugal que amou. É verdade, no seu último momento, já quando ela sentia a morte a aproximar-se e já estava nos seus momentos finais, o seu último desejo fosse ser virada para Portugal, para poder pelo menos olhar ao longe ao horizonte e ter o seu país de acolho. O seu país de amor, não é o seu país. E viram como eu fui humilde nesta conversa, que eu reportei-me ao dia do casamento como povo. Porque eu podia ter dito, não, lá estava eu, num dos coches, a ir para a igreja de São Domingos, não. Eu já estava a imaginar-me ali, a clamar, viva a rainha, com um lenço branco, certamente, não com este tão colorido. Mas é que também entrei com Diana de Cadaval na igreja de São Domingos, onde decorreu o casamento de Dom Luís com Maria Pia de Saboia, como depois, mais tarde, acabaria também por decorrer o casamento de Dom Carlos com Amélia de Orleans. Só que a igreja não tem mais o mesmo esplendor, uma vez que, como sabem, sofreu um violentíssimo incêndio, penso que foi na década de 50.